Vamos continuar falando em educação. Olha só, gente, atenção, você que é estudante, está se preparando para fazer o Enem, estava preocupado com isso. O MEC afirmou que vai adiar a data da prova do Enem de 2020. A decisão aconteceu depois de muitos questionamentos de escolas e alunos, já que as aulas presenciais estão suspensas por conta dos efeitos aí da pandemia da Covid-19. Agora o impasse é a definição da nova data do Enem. Vitor Hugo Araújo, quem que vai decidir sobre essa questão, especialmente com relação à data dessa prova? Pois é, Theo e Suelen, a definição dessa data ainda vai depender de acontecimentos futuros. O fato é que o Enem está adiado e vai acontecer entre 30 ou até 60 dias depois do prazo em que ele estava antes, estabelecido, antes de tudo isso acontecer, antes do mundo mudar. Bom, o Enem foi adiado graças a uma votação ontem no Congresso. O Senado aprovou por 75 votos a 1 e, portanto, o Enem está adiado. O texto vai ainda passar para a Câmara dos Deputados e ser analisado. Eu estou aqui com o professor Carlos André para falar um pouco mais sobre isso. Professor, primeiro quero a sua análise sobre essa decisão pelo adiamento do Enem e depois me fala como é que vai acontecer daqui para frente, Qual a sua previsão? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Suelen. Bom dia, Theo. Bom dia a todos do Bom Dia Goiás. Bem, em relação a essa perspectiva do adiamento do Enem, seria algo que é lógico, seria absolutamente lógico. Não faria sentido a manutenção do Exame Nacional do Ensino Médio. É bom lembrar que o Enem não serve apenas para as vagas fornecidas pelo SISU nas universidades públicas, mas o Enem serve também para, por exemplo, o FIES, o ProUni. É um sistema extremamente diferenciado e amplo. Esse adiamento é fundamental, por quê? Porque quando se pensa no Brasil, num país tão grande e com tantas diferenças de natureza financeira, desigualdade social, se percebe que claramente aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais possibilidade de ter acesso a uma boa educação, por exemplo, online hoje no Brasil, seria uma diferença muito grande em relação a quem não tem. Então, a adiação feita por pressão do Congresso Nacional e a percepção, me parece lógica, do governo federal em relação a isso é absolutamente necessária. Então, agora o aluno que já está numa indecisão danada por conta dos naturais acontecimentos que infelizmente estão acontecendo, Mas tem ainda essa preocupação com o futuro mais a longo prazo, Como é que ele tem que se preparar, como é que ele tem que enxergar tudo que está acontecendo com o adiamento agora do Enem? Bem, é bom lembrar que esse momento, porque o mundo passa, é um momento novo para todo mundo e é preciso a readaptação, inclusive daqueles que estudam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Pode ser, inclusive, como foi colocado pela data, que o Exame Nacional do Ensino Médio não seja esse ano. Para isso, o que deve ocorrer? Caso o aluno esteja bem, porque é importante também observar que cada dia mais pessoas são contaminadas pelo coronavírus, então as famílias ficam sempre muito expostas. Aqueles que têm a possibilidade de estar bem, de saúde, que continuem estudando pelos meios que têm. Por exemplo, as escolas privadas que fornecem aulas online, eles continuam estudando rigorosamente, o ideal sempre que o aluno possa, inclusive, levantar cedo, como se ele estivesse em aula e pudesse fazer a mesma lógica de estudos em termos de tempo. E aqueles alunos que não têm acesso a informações online, o ideal é que o governo federal e o próprio governo estadual pudessem ter um planejamento, que é muito importante, Vitor, observar isso, planejamento em relação às aulas online. É momento de o governo se organizar, não só pelo adiamento, mas também e principalmente sobre como serão as aulas online. Essa pergunta ela é fundamental. Como é que o governo está se preparando para fornecer aos alunos educação, efetivamente? Então, eu estava vendo aqui, inclusive, isso é uma notícia que chamou a atenção nacionalmente, então a gente inclusive repete aqui, o Exame Nacional do Ensino Médio está adiado, ele estava previsto para acontecer em novembro, está adiado, não deve inclusive acontecer esse ano, porque uma nova data ainda vai ser definida, isso vai depender de uma enquete feita com os próprios alunos que estão inscritos para participar do Enem, Ô, professor, então, qual a sua expectativa quanto a isso?
Bem, em relação a essa enquete também, é importante observar que é fundamental ouvir não apenas os alunos. É óbvio que os alunos são muito importantes, mas o Brasil tem educadores que extremamente preparados e que pensam no sistema educacional brasileiro. Por exemplo, os reitores das universidades, porque o Enem tem um impacto direto na percepção das universidades, seja universidades públicas, seja universidades privadas. Então é fundamental que ouçam, obviamente, os alunos, mas também os especialistas ligados à educação. A minha expectativa é de que é preciso acompanhar, o governo federal, o Ministério da Educação precisa acompanhar, porque isso é novo. Nós não sabemos exatamente quanto tempo essa pandemia vai durar. Veja, por exemplo, o caso da França, que teve que voltar atrás na decisão de voltar às aulas. Então, não se sabe ao certo. Para os alunos, o ideal é que continue estudando normalmente, porque, normalmente entre mil aspas, né, para que, se for no ano que vem, eles estejam preparados. Mas, repito, é muito importante um planejamento, um plano de educação para este momento. Não basta adiar Enem, isso é muito pouco. Professor Carlos André, muito obrigado pelas informações. Obrigado Vitor. Um grande abraço. Valeu. Então, lembrando que o adiamento do Enem é ainda, até o Sueli, uma medida de economia, né? Imagine você manter todo o calendário e mais para frente, e obviamente a gente observar que ele teria mesmo que ser adiado, né? Então é melhor a gente já que haja esse adiamento agora, que haja o planejamento, como disse aqui o professor, para a gente ver como é que vai ficar a partir do ano que vem. Mais informações sobre o Enem você encontra na nossa página na internet, tá, gente? Se você perdeu alguma coisa aqui, G1 Goiás. Entra lá e pega todos os detalhes. Até o Sueli. Valeu, Vitor.